Imagina só, você olhando para as planícies avermelhadas de Marte. Redemoinhos de poeira dançando ao longe. O céu é um rosa clarinho. E bem ali, no meio dessa paisagem de outro mundo, fileiras de pés de soja verdinhos crescendo. Isso não é só uma cena de filme de ficção científica, tipo, sei lá, Perdido em Marte. É um futuro que cientistas e engenheiros estão levando muito a sério e trabalhando para que aconteça. Plantar alimentos, tipo soja, em Marte, pode ser um passo de gigante para a humanidade. Significa que um dia a gente vai poder viver e trabalhar em outro planeta por um tempão. É um sonho gigante, cheio de desafios enormes, mas também com possibilidades incríveis. A ideia de ter uma fazenda em Marte mexe com nosso espírito de aventura, tipo Bandeirantes do espaço, sabe? E com a nossa necessidade de sobreviver e prosperar, não importa para onde a gente vá no universo. A soja é uma planta incrível. Ela é lotada de proteína e óleos, o que faz dela um alimento super nutritivo. Pensa bem, os astronautas em missões longas para Marte iam precisar de um monte de comida. Mandar toda essa comida da Terra ia ser uma fortuna e uma complicação danada. Plantar a comida lá mesmo em Marte ia mudar tudo, ia ser uma virada de jogo. Isso ia deixar as missões mais autossuficientes, mais independentes. A soja também é super versátil. Dá para fazer tofu, leite de soja e um monte de outros rangos com ela. Essa variedade seria importante para a dieta e para o astral dos futuros moradores de Marte. Então, por que logo a soja? Porque ela tem uma combinação poderosa de nutrição e capacidade de se adaptar, o que é essencial para desbravar um mundo novo. A jornada para fazer de Marte um lugar onde a soja possa crescer é longa e cheia de perrengues. Marte é muito diferente da Terra. Lá é frio pra caramba, quase não tem atmosfera, e o solo não é aquela terra boa e fofinha que a gente tem no nosso quintal ou na pracinha. Não dá para simplesmente jogar umas sementinhas no chão de Marte e esperar que elas brotem, né? A gente vai precisar usar todo o nosso conhecimento científico e toda a nossa engenharia para criar ambientes onde as plantas consigam viver. Isso significa construir estufas especiais, descobrir como tratar o solo de Marte e achar jeitos de proteger as plantas da radiação pesada. É um quebra-cabeça com muitas peças, e cada peça é um desafio científico super legal. Gap 2is. Mas essa aventura não é só sobre comida, não. É sobre aprender a viver de forma sustentável fora da Terra. Se a gente conseguir plantar soja em Marte, podemos aprender lições que servem para outros planetas, ou luas. Isso força os limites da nossa tecnologia e do nosso entendimento sobre a própria vida. Pensa na inovação que isso vai gerar. Novas formas de reciclar água, criar atmosferas artificiais e proteger a vida de condições extremas, tipo um BBB, só que em Marte e com plantas. O sonho de ter agricultura em Marte é um super incentivo para a ciência e para a engenharia. É um passo para a gente se tornar uma espécie que vive em vários planetas, garantindo que a humanidade sobreviva e se espalhe por aí por muito tempo. O primeiro brotinho de soja em Marte vai ser um símbolo da nossa inteligência e da nossa garra. Marte é muitas vezes chamado de planeta vermelho, e de longe ele tem um certo charme, uma coisa meio romântica. Mas olhando de perto, o negócio é bem diferente. É um lugar para lá de complicado para a vida como a gente conhece, especialmente para as plantinhas da Terra, que são todas sensíveis. O maior desafio de todos é a temperatura. Marte é frio pra caramba. A temperatura média por lá fica em torno de 63 graus Celsius negativos. Isso é menos 81 graus Fahrenheit. É mais frio que o inverno mais gelado da Antártida. Dá para imaginar? A soja aqui da Terra está acostumada com um clima bem mais quentinho, mais suave, tipo um carinho de mãe. Ela adora temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius. Essas temperaturas congelantes de Marte matariam na hora qualquer pé de soja que não estivesse protegido. Isso quer dizer que qualquer fazenda em Marte
ia precisar de um sistema de aquecimento muito bom, mas muito bom mesmo. Aí tem a questão da água líquida, ou melhor, a falta dela na superfície. A gente sabe que tem gelo em Marte, principalmente nos polos e debaixo da Terra, mas água líquida mesmo, na superfície, é raridade, tipo figurinha premiada. A pressão atmosférica por lá é tão baixa que a água líquida não dura muito tempo. Ela ferve rapidinho ou congela. As plantas, incluindo a soja, precisam de água líquida para pegar os nutrientes do solo e para fazer a fotossíntese. Elas bebem a água pelas raízes, como se fosse um canudinho. Sem uma fonte de água líquida de confiança, plantar qualquer coisa é missão impossível. Então, antes mesmo de pensar em plantar, a gente precisa descobrir como pegar o gelo de Marte e derreter, ou então criar sistemas de reciclagem de água super eficientes, daqueles que não desperdiçam uma gota, dentro de um lugar fechado. O dia em Marte, que eles chamam de Sol, é um pouquinho mais longo que o dia aqui na Terra, tipo umas 24 horas e 39 minutos. Essa semelhança é, na verdade, uma das poucas coisas que Marte oferece de bom para as nossas plantinhas, porque o ciclo de luz não é tão diferente assim. Mas a intensidade da luz do Sol que chega na superfície de Marte é bem mais fraca do que aqui na Terra. Marte fica mais longe do Sol, então recebe só uns 43% da energia solar que a Terra recebe. A soja precisa de bastante luz solar para fotossíntese, que é o processo que ela usa para fazer comida e crescer forte. Essa luz solar mais fraquinha significa que a gente talvez precise de luz artificial extra nas estufas de Marte para garantir que as plantas recebam energia suficiente para não ficarem jururus. E para fechar o pacote de desafios, Marte não tem um campo magnético global como o da Terra. O nosso campo magnético protege a gente da radiação solar perigosa e dos raios cósmicos, como se fosse um escudo invisível. Sem esse escudo, a superfície de Marte é bombardeada com níveis de radiação muito mais altos. Essa radiação pode estragar o DNA e prejudicar as células vivas, incluindo as das plantas. A soja, se ficasse exposta diretamente, ia sofrer para sobreviver, e o material genético dela poderia ser danificado, causando mutações ou até a morte da planta. Por isso, qualquer plantação em Marte ia precisar de uma proteção parruda contra a radiação para as plantinhas. Isso adiciona mais uma camada de complicação na hora de pensar e construir uma fazenda sustentável em Marte. Fica claro que Marte não estende o tapete vermelho para a agricultura da Terra, né? A atmosfera marciana é outro problemão para os futuros fazendeiros espaciais. Ela é incrivelmente fina, tipo umas 100 vezes menos densa que a atmosfera da Terra aqui no nível do mar. Imagina só estar numa altitude 3 vezes maior que o Monte Everest. É essa a pressão atmosférica em Marte. Essa pressão baixíssima tem várias consequências. Primeiro, como a gente já falou, água líquida não dura muito tempo na superfície. Segundo, uma atmosfera tão fininha assim protege quase nada da radiação ultravioleta do Sol, que pode ser bem prejudicial tanto para as plantas quanto para nós, humanos. A atmosfera mais encorpada da Terra, com sua camada de ozônio, funciona como um escudo, protegendo a gente da maior parte dessa radiação UV perigosa. A composição da atmosfera de Marte também é completamente diferente do que as plantas da Terra estão acostumadas. O ar da Terra é mais nitrogênio, uns 78%, e oxigênio, mais ou menos 21%, com um pouquinho de gás carbônico e outros gases. As plantas precisam de gás carbônico para a fotossíntese, mas elas também contam com a pressão atmosférica e a composição geral do ar. Já a atmosfera de Marte, por outro lado, é tipo 95% gás carbônico. Embora as plantas usem gás carbônico, uma concentração tão extrema assim, combinada com a ausência quase total de oxigênio e nitrogênio em formas que a gente possa respirar, não é o ideal, nem de longe. Essa quantidade toda de gás carbônico é boa como matéria-prima para a fotossíntese, mas a falta de uma pressão significativa e de outros gases
cria um ambiente totalmente alienígena para a biologia das plantas. Essa atmosfera fininha também significa que o isolamento térmico é muito fraco. Aqui na Terra, nossa atmosfera age como um cobertor, segurando o calor e mantendo as temperaturas relativamente estáveis entre o dia e a noite. Marte, sem esse cobertor grosso, sofre com variações de temperatura malucas. Mesmo que a temperatura durante o dia, num lugar ensolarado perto do Equador, chegue a uns 20 graus Celsius, o que é raro, mas pode acontecer, ela pode despencar para muito abaixo de zero à noite. As plantas, incluindo a soja, não se dão nem um pouco bem com essas mudanças de temperatura tão drásticas e rápidas. Elas precisam de um ambiente estável para crescer de forma consistente e saudável, coisa que a atmosfera natural de Marte simplesmente não consegue oferecer. E tem mais. O ar rarefeito de Marte também não oferece muita proteção contra micrometeoroides. São pedacinhos minúsculos de rocha espacial, muitas vezes não maiores que um grão de areia, que bombardeiam constantemente as superfícies planetárias. Aqui na Terra, a maioria deles queima na nossa atmosfera mais densa, virando as estrelas cadentes que a gente vê. Em Marte, um número maior deles consegue atingir a superfície. Embora um impacto direto numa planta seja meio improvável, com o tempo, eles poderiam danificar estruturas como estufas ou painéis solares, que são vitais para qualquer operação agrícola por lá. Então, a atmosfera, ou melhor, a falta dela, representa um desafio com muitas facetas. É fina demais, tem a mistura errada de gases, oferece um isolamento térmico ruim e proteção mínima contra detritos espaciais. Quando a gente pensa em solo, imagina aquela terra escura, fofinha, cheia de matéria orgânica e lotada de micróbios do bem. O solo de Marte, que os cientistas chamam de regolito, é outra história, bem diferente. Ele é basicamente feito de poeira fina e pedacinhos de rocha, formados ao longo de bilhões de anos por impactos de meteoritos e processos de desgaste, tipo a erosão pelo vento. Ele até tem minerais que as plantas precisam, como o ferro, que dá aquela cor vermelha para Marte, magnésio, sódio, potássio e cloreto. Isso já é um bom começo, porque são nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Mas também tem uns perrengues bravos com o regolito marciano que a gente precisa resolver antes de poder plantar soja por lá. Um problemão é a falta total de matéria orgânica. O solo aqui da Terra é cheio de material de plantas e bichos decompostos, que dá nutrientes super importantes e melhora a estrutura do solo, sabe? O regolito de Marte não tem nada dessa história de vida. É basicamente rocha triturada e estéril, tipo zero vida ali. Sem matéria orgânica, o regolito não vai segurar bem a água e nem vai conseguir liberar os nutrientes de um jeito constante, como as plantas da Terra estão acostumadas, tipo um banquete diário. A gente precisaria dar um jeito de enriquecer esse regolito, talvez colocando um adubo feito com o lixo da missão, tipo uma compostagem espacial, ou cultivando uns micróbios específicos que ajudassem a quebrar as rochas e liberar os nutrientes. Esse trampo de transformar regolito estéril em solo vivo vai ser uma das missões principais dos fazendeiros marcianos. Outra preocupação grande é a presença de percloratos no regolito de Marte. São uns sais que várias missões a Marte já encontraram por lá. Apesar dos percloratos poderem liberar oxigênio se forem aquecidos, do jeito que eles são encontrados lá, puros, eles podem ser tóxicos para a gente e para muitas plantas, incluindo a soja. Eles podem atrapalhar o funcionamento da tireoide nos humanos e brecar o crescimento das plantas. Então, antes de usar o regolito de Marte para plantar, ele precisaria ser tipo lavado ou tratado para a gente se livrar desses percloratos que são uma pedra no sapato. Isso adiciona mais uma etapa na preparação do solo. E vai precisar de água e energia, que são tipo ouro em Marte, super preciosos. E para fechar, a textura do regolito de Marte também pode trazer uns desafios. Ele é super fininho, tipo um pó de talco em alguns cantos.
Já pensou? Gap 2S. Essa poeira fininha pode se meter em tudo que é lugar e dar dor de cabeça para os equipamentos e para as raízes das plantas, que preferem um solo mais fofinho e com mais ar, sabe? A compactação do solo também pode ser um problema. Os cientistas estão estudando os simulantes, que são materiais aqui da Terra que imitam o regolito de Marte, para entender melhor como ele é e descobrir jeitos de transformar ele num meio de cultivo que funcione de verdade. Não é só o que tem dentro do solo, mas também como ele se comporta fisicamente, que vai dizer se dá para plantar soja no planeta vermelho ou não. É bem mais complicado do que só jogar água e plantar uma sementinha, viu? Considerando todas as condições complicadas de Marte, o frio, o ar rarefeito, a radiação e aquele solo que não é moleza, fica claro que não dá para simplesmente plantar soja a céu aberto. A solução está em criar ambientes controlados, as estufas marcianas. Mas não seriam aquelas estufinhas de quintal, sabe? Precisariam ser estruturas super resistentes, bem tecnológicas, tipo uns mini habitats autossuficientes feitos sob medida para as plantas. Essas estruturas teriam que manter uma pressão atmosférica parecida com a da Terra, uma mistura de gases que dê para respirar, temperaturas agradáveis e proteção contra a radiação UV e cósmica, que não é brincadeira. Pensa nelas como pequenas bolhas transparentes da Terra na superfície de Marte. O primeiro desafio é construir uma estrutura que aguente a pressão atmosférica. A pressão dentro da estufa seria bem maior que o ar fininho de Marte do lado de fora. Isso quer dizer que as paredes e o teto precisariam ser mega fortes para não explodirem, tipo bexiga cheia demais. Materiais como plásticos avançados, compósitos ou até estruturas infláveis estão sendo considerados. Esses materiais também precisariam ser transparentes o suficiente para deixar a luz do sol entrar para a fotossíntese, mas ao mesmo tempo resistentes para aguentar o tranco de impactos de micrometeoroides e o estresse do ambiente marciano. A proteção contra a radiação poderia ser embutida nas paredes, ou a estufa poderia até ser parcialmente enterrada para ter uma proteção natural, tipo um bunker verde. O controle de temperatura seria crucial. Essas estufas precisariam de isolamento para segurar o calor, especialmente durante as noites geladas de Marte, que devem ser de bater o queixo. Sistemas de aquecimento, provavelmente com energia solar ou pequenos reatores nucleares, seriam necessários para manter a soja na temperatura ideal para ela crescer feliz. Por outro lado, durante o dia marciano, se o sol bater muito forte e concentrado, sistemas de resfriamento também poderiam ser precisos para evitar um superaquecimento, tipo uma sauna. Manter um clima interno estável, faça chuva ou faça sol lá fora, ou melhor, faça tempestade de poeira ou congele tudo, é fundamental para o sucesso da plantação. Isso exige sistemas de controle ambiental super sofisticados, monitorando e ajustando o tempo todo a temperatura, umidade e os níveis de luz. Dentro dessas estufas, a gente também precisaria cuidar da atmosfera. Embora Marte tenha dióxido de carbono de sobra, as plantas também precisam de oxigênio para respirar, principalmente as raízes, e uma certa quantidade de gás inerte, como o nitrogênio, para manter a pressão e o funcionamento biológico normal, tudo nos trinques. Gap 2S. Seriam necessários sistemas para talvez extrair CO2 da atmosfera marciana se precisar, apesar de ter bastante por lá, gerar oxigênio, quem sabe como um subproduto da própria fotossíntese, ou quebrando a água com eletrólise, e manter o equilíbrio certo dos gases. Sistemas de circulação de ar também seriam importantes para distribuir o calor e os gases de forma uniforme e para evitar o acúmulo de qualquer composto volátil prejudicial que as plantas possam liberar. É como construir um mini ecossistema da Terra, só que artificial,